Olá, saudações, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Kim Raoni, trago aqui a disciplina Educação Física para nós tratarmos nesta aula de número 1 sobre o seguinte objeto do conhecimento. Acompanhe aqui, ó, esporte de campo e taco, detalhamento, beisebol. Então vamos lá, vamos aprender um pouco mais sobre esse esporte tão diferente. Me acompanhe, vamos comigo. Muito bem, pessoal. Então, nesta aula, nós vamos aí trabalhar sobre um esporte muito diferente, não tão popular assim no Brasil, mas que vem sendo mais conhecido cada vez mais, né? Vem crescendo cada vez mais, e ele tem o nome de beisebol, né? Então, há controvérsias sobre a origem do beisebol. Alguns acreditam ser de origem inglesa, outros acreditam que ele foi criado por Abner Doubleday, em Nova York, ou seja, nos Estados Unidos, no ano de 1839. A verdade é que um jogo semelhante, chamado Rounders, já era praticado no século XVIII, lá na Inglaterra. Então, o beisebol, ele com certeza foi baseado um pouquinho nesse formato aqui, desse jogo que já existia na Inglaterra há um certo tempo. Bom, provavelmente o Rounders foi trazido para a América pelos imigrantes ingleses. Posteriormente, ele foi adaptado para o beisebol, tal qual conhecemos hoje. Hoje, o beisebol é um esporte muito popular em países, principalmente da América do Norte e Central. Bom, mas com certeza podemos dizer também que o beisebol ele se baseou em outros tipos de jogos, né? Jogos tradicionais, infantis, que também utilizam o princípio de bater uma bola com um bastão ou com um objeto, né? Para que alguém do outro lado tente agarrar essa bola ou acertar um alvo. Então, esse tipo de prática já existia em muitos outros lugares, inclusive aqui no Brasil. Quem aí já não brincou alguma vez, por exemplo, de tacobol? O tacobol é uma forma tradicional da brincadeira infantil, né, regional, de trabalhar esse aspecto. Então, com certeza, o beisebol ele também nasceu dessas características, né, desses jogos antigos, e aí ele foi tomando um formato mais oficial até chegar ao formato do esporte que nós conhecemos hoje. Então, continuando aí sobre a história do beisebol, né, o Rounders se disseminou de forma muito rápida e atualmente podemos encontrar equipes e milhões de adeptos em todas as partes do mundo. Aliás, não o Rounders, o beisebol, né? Aqui já o beisebol, ele foi praticado principalmente muito ali na América do Norte e Central, e aí ele foi se disseminando pelos outros países, né? Conquistando adeptos em todos os lugares do mundo. Qual é o objetivo do jogo do beisebol? Vamos ver aqui, olha só. O beisebol é um esporte coletivo praticado por duas equipes de 9 jogadores, uma bola e um taco. O termo vem da língua inglesa baseball. O objetivo das equipes no beisebol é ter o maior número de corridas, que eles chamam, né, no termo lá em inglês é run, tá bom? Aquela palavrinha ali, ó, R-U-N, run, né, que a gente poderia ler assim, run, é run, tá bom? Que significa corridas, como são chamados os pontos na modalidade. Então, eles precisam completar essas corridas no fim das 9 entradas, que nós já vamos descobrir cada um desses pontos, tá bom? É um jogo assim bastante diferente, muito diferente do que a gente está acostumado, que é principalmente com esportes de invasão, né? Que tem que invadir o campo para acertar um alvo que está lá no campo adversário, né? A gente tem muito costume de ver esportes assim. Futebol, handebol, basquete, né? A gente está, de uma certa forma, familiarizado com esses tipos de esporte e menos com esporte de taco, né? Mas
a gente vai tentar destrinchar aqui o máximo possível para que vocês possam entender a dinâmica do beisebol. Então, de uma maneira bem simplificada, para anotar uma corrida, o rebatedor precisa acertar a bolinha e correr pelas bases até voltar ao home plate. Tá bom? Então, o que seria o seguinte? Nós temos aqui o sujeito que fica ali com a luva para segurar essa bola, tá bom? E tem o lançador e tem o outro que rebate a bola. Certo? Então, quando o indivíduo que rebate a bola, ele consegue acertar a bola, ele sai correndo o máximo possível, passando pelas bases, até voltar ao ponto onde ele estava antes. É mais ou menos esse o objetivo, tá bom? Esse sujeito que está aqui com a luva, né, que tenta segurar a bola, é do time do sujeito que lança a bola, tá bom? E o sujeito que está com o taco, ele é do time contrário. Então, é mais ou menos esse o esquema do jogo. Olha só a estrutura básica. Vamos entender melhor aqui. Então, a bola de beisebol é lançada por um jogador, que é chamado de lançador. Tá? Então, tem um cara chamado lançador, que ele está com a bola na mão e ele joga a bola em direção a esse sujeito que está aqui com a luva. Tá bom? A intenção dele é jogar para esse daqui segurar, e de forma que o rebatedor não consiga rebater. Tá? Enquanto isso, o rebatedor, que é do outro time, ele está posicionado na frente desse daqui, tá? E ele tenta acertar a bola com o bastão, certo? Mas o objetivo do lançador é jogar de forma que o rebatedor não consiga bater a bola, e sim que esse camarada aqui consiga segurar a bola com a luva. Então, qual é o nome desse aqui? Olha só. Logo atrás do rebatedor está o receptor, que pertence ao time do lançador. Então, nós temos o lançador, que arremessa a bola. Nós temos o receptor, que é o que está com a luva, que ele segura a bola. E tem o rebatedor, que é o que está com o taco na mão, que tenta bater na bola. E esse é do time contrário, tá bom? O da luva e o que joga a bola são do mesmo time. Se a bola for acertada pelo rebatedor, que é o do taco, então ele deve correr pelas 4 bases do campo. Então, por isso que é run o nome da pontuação, né? Corrida. Então ele sai correndo. No momento que ele bateu a bola, ele larga imediatamente o taco no chão e sai correndo. E ele tem que pisar em todas as 4 bases do campo. Se ele conseguir atingir as 4 antes que os outros lá recuperem a bola, então a equipe ganha 1 ponto, certo? Ele ganha 1 run. Então vejam como que é. Na verdade, ele é simples. Quando a gente começa a ver, comparar com algumas brincadeiras que a gente já teve na infância, que vocês possam até ainda hoje, talvez ainda brincar um pouco, vocês começam a entender melhor como é que funciona a dinâmica do beisebol. Claro que tem uma série de outras regras, né, que faz parte do esporte oficial, mas a base dele é muito possível da gente replicar num ambiente assim qualquer, de um terreno bem aberto, né, ou numa praia ou numa praça. Dá para você conseguir reproduzir a dinâmica de um beisebol. Bom, então no beisebol, os pontos são marcados mediante a trajetória percorrida pelos jogadores. Portanto, vence a equipe que tiver mais corridas completas durante a partida. Se o batedor lançar a bola fora do estádio, né, digamos que o lançador jogou e o rebatedor bateu tão forte, tão certo, paf! E aí essa bola saiu do estádio, e isso é possível, viu, gente? Tem gente que conseguiu esse feito algumas vezes. Não é tão comum assim, é raro, mas acontece. Então, se o batedor lançar a bola para fora do estádio, a equipe recebe 1 ponto imediatamente. Esse movimento é chamado de home run, tá bom? Na língua inglesa, home run, né? A gente pode ler home run, né? Mas não é assim que a gente lê, tá bom? Não é no português, é uma palavra inglesa. Home run. Tá, gente? Então, acontece isso. Quando ele bate a bola e essa bola vai lá longe, passou do estádio,
aí então realmente não tem como. Não adianta, por mais velozes que a outra equipe seja para tentar recuperar a bola, daqui que eles vão lá do outro lado pegar a bola e voltar, o rebatedor já conseguiu percorrer todas as bases e já venceu. Pronto, então é dado ponto logo na hora para ele, né, que é o home run. Então, lembrando, quando o rebatedor ele bate a bola e sai correndo pelas bases e volta para o mesmo lugar, é chamado de run. Só run. É o ponto básico, tá bom? Um ponto que equivale ao run. Mas quando ele bate, e essa bola vai lá longe, aí é dado logo uma pontuação direta para ele, que é chamado de home run. Muito bem, gente. E aí vamos ver quais são os equipamentos necessários para um jogo do beisebol. Olha só, aí nós temos o taco do beisebol, né? Já devem ter visto isso muito em filmes, desenhos animados, não é mesmo? Não é muito comum da gente encontrar por aqui em lojas, porque o esporte ainda não é tão comum aqui no nosso estado, na nossa região. Quem sabe até vocês não possam iniciar, né? E essa prática, de repente, se tornar um lugar, um polo de beisebol aqui no nosso estado, né? Olha só que interessante. É assim que tudo começa, gente. Você vai, junta ali uns amigos, começa a praticar, vai tentando, vai criando gosto, aí outras pessoas observam e vão querendo praticar também, aí vai se juntando. Quando tem um bom grupo, aí você pode formar ali um clube, uma associação de beisebol, e aí vai crescendo, vai participando de alguns campeonatos amadores e tudo mais. E cada vez mais que vai ganhando essa experiência, aí você pode se filiar com alguma confederação brasileira de beisebol, né? E aí você vai criando esse status, e quando você vê, você fez surgir, né? Foi pioneiro do esporte no estado. Então, olha só que interessante. De repente, vocês podem começar esse processo, né? Ainda não tem aqui no Amazonas inteiro, não tem um grupo da qual se pratique realmente o beisebol, né? Então, deixo aqui para vocês essa fagulha, né? Essa centelha para que vocês, de repente, despertem o gosto pela prática. Então, olha só, tem o taco do beisebol, aquele ali, né? Esse bastão, ele geralmente é feito de madeira, tá bom? Ele tem mais ou menos meio metro de comprimento, um pouco mais de meio metro de comprimento, né? E aí ele é usado para bater na bola. Tem a bola de beisebol, que é uma bola bastante peculiar, né? Ela é costurada, toda manufaturada, ela tem uma fabricação própria, importada, tá? Só dá para conseguir essas bolas comprando assim de fora mesmo, né? Então, essas bolas oficiais, elas vão necessitar de um pouquinho mais aí de investimento, mas você pode, a princípio, né, a termo de iniciação, você pode produzir bolas de beisebol com material alternativo, né? Você pode utilizar aí restos de pano, ou então meias, né? Meias velhas, colocar um pouco de areia dentro, então tecidos dentro, e aí você pode você mesmo fazer a sua própria fabricação utilizando materiais alternativos, que vai ter uma certa diferença, né, da prática com os equipamentos oficiais, mas eles podem auxiliar aí no começo, na iniciação ao jogo. Nós temos as luvas, né, aquele quadradinho lá do outro canto, né, uma luva feita ali de material de couro, certo? Ela envolve toda a mão do receptor e ela serve o suficiente para segurar a bola com bastante firmeza e também para amortecer o impacto dela, porque essa bola, gente, quando o lançador ele joga essa bola, ela vem com uma velocidade incrível, ela vem com tanta velocidade e a densidade dela também faz com que essa bola, durante a trajetória dela, ela se torne
muito perigosa. Então, por isso que o receptor ele utiliza uma máscara de proteção, porque já houveram alguns acidentes, né, em que o receptor não conseguiu segurar a bola e a bola veio direto no rosto, né, do receptor. Se não fosse aquela máscara de proteção, então ela poderia ter chocado violentamente contra o rosto do receptor e causado um acidente. Então é necessário, né, que tenha todo esse equipamento, que inclusive está aparecendo aqui, ó. Vocês podem ver, né, que o receptor ele está utilizando ali um equipamento de proteção com esse capacete, né, essa máscara e também alguns um colete acolchoado, porque tudo isso é para proteção. Essa bola ela vem realmente com muita força e aí é necessário ter esses cuidados, tá bom? Muito bem. Então esses são os equipamentos principais. Lógico que tem a parte dos uniformes, né? O uniforme dos jogadores. Isso daí é de praxe, todo esporte tem, né? Todo lugar tem o uso do seu uniforme ali oficial. Agora vamos ver quais são as posições dos jogadores chamados pitcher, catcher, infielders e outfielders. Gente, como o beisebol ainda é um esporte muito natural nos países de língua inglesa, então, comumente, ele ainda não sofreu o aportuguesamento, né, das palavras, assim como foi o processo com o futebol, por exemplo. Lá nas décadas de 1950, 1940, o futebol ainda era praticado utilizando muito os termos ingleses, certo? Aí depois ele foi sofrendo o aportuguesamento até chegar nos dias de hoje com as palavras em português que nós estamos acostumados a ouvir. O beisebol ainda não sofreu esse fenômeno da língua, da nossa língua materna. Então, comumente a gente vai encontrar muitos termos assim que são da língua inglesa, tá bom? Então, é bom que a gente vai se adaptando o nosso ouvido para escutar esses termos, né? Para tentar falar também, porque é bom para o nosso processo de aprendizado também da língua inglesa, né? Então, olha só a interdisciplinaridade aqui acontecendo, né? Você aí pode tentar ir também se acostumando com esses termos para ajudar aí no seu aprendizado da língua inglesa, que é importante também para o nosso crescimento, né, do conhecimento. Então aí nós temos os jogadores pitcher, o catcher, infielders e os outfielders. Então a disputa básica é sempre entre o arremessador do time, do campo e um rebatedor. O arremessador arremessa a bola em direção ao home plate, onde o receptor do time de campo espera em uma posição agachada para recebê-la. Então, gente, olha, é interessante que o beisebol ele não é como outro esporte qualquer que a gente está acostumado. Por exemplo, vamos pegar de novo o exemplo do futebol, que é o esporte que todo mundo conhece, com certeza, mesmo que nunca tenha jogado, mas sabe o que é um futebol, sabe como é que joga futebol. Então, no futebol, os dois times eles entram em campo e aí eles jogam todo mundo junto ali um contra o outro. Já no beisebol não é assim, não entra todo o time contra o outro time. O que vai acontecer é que vai entrar a maioria de um time e só um do outro time, tá? O que tem o maior número é o time do lançador. E o que tem só um jogador do outro time é o rebatedor. Ele é o que representa todos os outros do outro time, certo? Então isso daí vai ter toda uma alternância ao longo do jogo, certo? Vai chegar um momento em que aqueles que estavam lançando depois vão ter que ir para o banco e aí eles vão ter que mandar só o rebatedor deles para jogar contra os que antes eram rebatedor e agora vão ser lançador. Então tem esse revezamento, mas não entra o time todo dos dois lados de uma só vez. É só um time em peso contra um, que é o rebatedor do outro time, certo? E aí o que acontece é que o arremessador ele joga a bola em direção a essa localização chamada home plate, que é aqui onde está
o receptor e o rebatedor. Eles ficam juntos lá nesse lugar chamado home plate. E aí o objetivo dele é fazer com que o receptor consiga pegar essa bola. Tá? Quando eles fazem isso, não acontece pontuação para os rebatedores, o time dos rebatedores. Bom, continuando aqui, atrás do receptor está o árbitro do home plate. O rebatedor fica em uma das áreas destinadas a ele e tenta rebater a bola com um bastão. Então, como eu falei para vocês, o rebatedor fica lá na frente e ele fica esperando a bola. Quando a bola está vindo na direção, ele tenta acertar a bola. Se ele não consegue, essa bola passa, aí o receptor já está lá só na espera para segurar essa bola. O esquadrão no campo é o time defensivo. Olha só essa relação como é interessante. O esquadrão é o time que está em maior número, que é composto pelo lançador, o receptor e os demais, os que ficam em cada base, né? O homem da primeira, da segunda, da terceira base. Então, esses daí, todos eles são de um time só, são do mesmo time. E eles estão na condição de defesa. Tá? Eles não estão na condição de ataque. Embora pareça, né, quando esse movimento de jogar a bola pareça um movimento de ataque, mas, na verdade, eles todos estão na defensiva, porque o objetivo é que não consiga fazer com que o rebatedor consiga rebater e nem percorrer as bases, porque daí, se ele faz isso, ele ganha ponto. Então, por isso mesmo que o time está na defensiva. Eles tentam impedir que os corredores de base pontuem. Viu, gente? Então, por isso que é um time que está na defensiva. Bom, as posições mais comumente usadas são primeira base, segunda base, terceira base, shortstop, defensor esquerdo, defensor central e o defensor direito. Como eu vou mostrar para vocês aqui agora nessa reprodução aqui do campo de beisebol. Olha só aqui que interessante. Eu vou mostrar para vocês e aqui nós temos uma representação de um campo de beisebol. Olha só, a gente está acostumado com aquele campo retangular, né? Dos jogos que a gente conhece, o futebol, handebol, basquetebol, tudo é no formato retangular, não é mesmo, gente? O campo de futebol, a quadra do futsal, a quadra do basquete, é tudo em formato retangular, né? Mas no beisebol não é assim. No beisebol, o campo deles tem esse formato meio... Como é que eu vou dizer aqui que seria isso daqui? Meio... não sei se é um triangular, né? Meio diferente isso daqui. É como se fosse parece um diamante, né? Tem um formato de um diamante. Então, ele tem esse ângulo aqui, tá bom, gente? Ele tem que ter esse ângulo, esse outro ângulo aqui e esse semicírculo aqui, tá bom? Então, assim é caracterizado o campo do beisebol. Muito bem, aqui essa região aqui, ó, é o home plate. É aqui onde fica o arremessador, como vocês podem ver, tá? O arremessador fica nessa posição. O arremessador é o que joga a bola, tá, gente? E aí tem aqui o receptor, que é o que vai receber a bola. E bem aqui nesse pontinho aqui entre os dois é onde vai ficar o rebatedor. Quando ele bate essa bola e ela cai em algum ponto por aqui, esse rebatedor ele larga o taco e sai correndo para passar em todas as bases, tá, gente? Então, vai ter aqui, deixa eu apagar para vocês verem direitinho. Vou apagando aqui. Olha só, então ele tem que passar aqui pela primeira base, aqui na verdade está a terceira, né? Mas é
primeira base, tá bom? Depois ele corre de novo, passa pela segunda, passa pela terceira e tem que terminar aqui no home plate novamente. Quando ele faz esse percurso, aí ele ganha um ponto, que é o run. Aí ele faz um ponto para o seu time, certo, gente? E aqui nós vamos ter os outros pontos dentro do campo, né? O jardim central, todos esses aqui são os jardins centrais. E eles têm a função de quê? Eles vão ser os responsáveis por ir buscar a bola. Quando essa bola ela é rebatida e vai cair para uma dessas direções, os jogadores do time defensivo têm que ir atrás, né? Então, por exemplo, nesse ponto aqui que caiu a bola, o mais correto seria quem está mais próximo daqui ir buscar, né? Então, quando eles pegam nessa bola, aí o jogador que está percorrendo as bases, ele precisa parar de correr. Tá? No momento em que a bola é recuperada, então a corrida dele deixa de acontecer. O que acontece então depois? Aí vai haver um novo lançamento. Se ele rebater de novo essa bola, ele pode continuar a corrida a partir do ponto onde ele parou, né, na última jogada. Certo, gente? Então, é basicamente assim que acontece o jogo do beisebol, certo? É basicamente igual ao tacobol, né? Quem já jogou aí tacobol, né? O que acontece? Você tem que acertar com a bola lá na garrafinha, derrubou a garrafa, enquanto o time do arremessador vai tentar recuperar a bola, os que estão com o taco, eles têm que correr cruzando os tacos. Quanto mais eles cruzam os tacos, é mais pontuação para eles, não é mesmo? Então é basicamente isso, é como se fosse um jogo de tacobol, só que com outras regras. Agora vamos ver aqui as principais ligas e competições do beisebol. Nós temos aí a Major League Baseball nos Estados Unidos, né? É uma competição muito importante lá, a MLB. Tem a Liga Japonesa de Beisebol, que é também uma das mais importantes lá no Japão. O Japão também é um dos polos de beisebol, né? Eles também têm o beisebol lá como um dos principais esportes, né, do país. E as competições internacionais e torneios importantes que esses dois tipos de ligas aí promovem, tá bom? Então, esses são os principais movimentos, né, esportivos dessa modalidade. E agora eu vou trazer para vocês um vídeo que mostra aí dois nomes muito importantes, né, da história do beisebol, que conquistaram fama e trouxeram também alguns recordes aí dentro do esporte. Acompanhem esse vídeo. Babe Ruth, 6 de fevereiro de 1895 a 16 de agosto de 1948. George Herman Babe Ruth Jr., mais conhecido como Babe Ruth e Bambino, foi um jogador americano de beisebol. Começou sua carreira na MLB como arremessador canhoto, jogando pelo Boston Red Sox, mas atingiu fama como rebatedor, jogando como defensor externo pelo New York Yankees. Ruth estabeleceu muitos recordes em rebatidas, incluindo home runs na carreira, corridas impulsionadas, walks, slug percentage e on-base plus slugging. Os dois últimos permanecem até hoje. Ruth é tido como um dos grandes heróis do esporte americano e é considerado por muitos como o maior jogador de beisebol de todos os tempos. É um dos 5 primeiros a entrar para o National Baseball Hall of Fame and Museum em 1936. Willie Mays, 6 de maio de 1931 a 18 de junho de 2024. O Say Hey Kid, como era chamado, encerrou a carreira como recordista da Liga Nacional em corridas anotadas, segundo em partidas disputadas, terceiro em home runs, corridas impulsionadas, bases rebatidas, rebatidas multibases e walks, quarto em rebatidas e quinto em slugging. Além disso, disputou 24 vezes o All-Star Game, ganhou 2 títulos de MVP, 12 vezes o Gold Glove,
prêmio ao melhor defensor de cada posição, um prêmio Roberto Clemente, dado a quem mais contribui à sociedade fora do campo. Foi uma vez campeão de aproveitamento no bastão, 4 vezes de home run e 4 vezes de bases roubadas. É dono da maior defesa da história da liga e ainda se tornou o primeiro jogador a ter pelo menos 600 home runs e 300 bases roubadas ao mesmo tempo. Marca igualada apenas por Barry Bonds e Alex Rodrigues. Muito bem, gente. E qual é o impacto cultural que o beisebol tem em alguns países? Nos Estados Unidos, por exemplo, ele é considerado passatempo nacional, ou seja, é um dos esportes preferidos dos americanos. Quem pensa aí que era o basquete está enganado. Na verdade, os americanos adoram o beisebol muito mais, né? Ele tem desempenhado um papel significativo em momentos históricos também, como a integração racial, quando Jack Robinson, que era um jogador negro, quebrou a barreira da cor ao se tornar o primeiro jogador afro-americano na Major League Baseball. E o esporte também permeia a vida cotidiana dos americanos, com os jogos sendo um evento social que une famílias e comunidades. Além disso, a temporada de beisebol, com sua tradição de jogos ao ar livre e eventos locais, marca o ritmo da vida americana, particularmente durante a primavera e o verão. É isso, gente. Então, essas são as informações que nós trouxemos sobre o beisebol. Espero que todos tenham gostado e até a próxima aula.